Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos, vamos rezar o nosso texto das Santas Chagas, nos colocando na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a Ele que, ao início dessa semana, a 4ª semana da Quaresma, antigamente parece que a Quaresma demorava uma eternidade, né? Hoje parece que a Quaresma passa voando, o tempo está voando. E uma coisa é certa, a nossa vida, uma hora vai chegar ao fim, né? E nós vamos ter que prestar conta das nossas escolhas, das nossas promessas não cumpridas, de tudo. Então, pensamos nesse texto das Santas Chagas que o nosso Senhor nos sustente, que o nosso Senhor não deixe que a gente retroceda, que nosso Senhor não solte a nossa mão, não nos deixe voltar atrás, Senhor, não nos deixe voltar atrás. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós vos suplicamos. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, meus irmãos, hoje nós nos lembremos também que nessa semana, dia 19 de março, né, o dia do Pai São José, né, nosso Pai, que cuidou de Jesus, que manteve a Sagrada Família sã e salva, que cumpriu o seu papel de pai. Um pai presente, um pai que com certeza educou, um pai que conversava, um pai que dava conselho, um pai que orientava, um pai que tirava dúvida, um pai que adorava, um pai que ensinou a respeitar as leis. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele não foi criado igual cria um toco, né? Ele teve os ensinamentos de São José e de Nossa Senhora. Todos nós temos alguma coisa a repassar para alguém, meus irmãos, todos nós. Nós temos talentos, nós temos dons que foi concedido por Deus. E eu sei que muitas vezes a gente enterra. E hoje em dia, com a inteligência artificial, né? Eu falo IA. A minha irmã disse, não, é IA, a IA, né? A IA tem impedido as pessoas de usarem a mente. A nossa mente é um computador. A nossa mente é algo impressionante, é algo incrível. É algo que nenhum ser humano pode tocar. É algo tão magnífico que se iguala à perfeição, ou quase se iguala à perfeição divina, né? Deus, a gente compreende Deus às vezes no simples, mas Deus é insondável. A bondade dele é enorme, a misericórdia dele, a benevolência dele, a paciência de Deus é enorme para conosco. Então a nossa mente é algo intocável, né? E hoje o ser humano tem desperdiçado a própria mente, os próprios dons, agora confiando só na internet, tudo é internet.
qualquer coisa na internet. E ela nos ajuda, mas ela não pode ser a nossa razão de existir e muito menos o nosso socorro. Eu tô com um problema, recorro à internet. Não é, meus irmãos. A gente tem que lembrar que a gente tem que recorrer sempre a Deus, né? Nós vamos viver em um tempo forte na quaresma. Ontem eu vi um padre falando que na quinta-feira santa tem muita gente, na sexta-feira santa, lá na celebração da cruz também tem. Aí quando dá o sábado de aleluia, porque a Santa Missa ela é um pouco maior, né? Uma celebração lindíssima, a pessoa não vai. Ela cumpre só o preceito de ir no domingo, né? Mas que cristão é esse, né? Que amor é esse que você mensura o mínimo para Deus? Aí quando a gente se apaixona por uma pessoa, a gente faz tantos sacrifícios por ela, tantos, de horários, de distância, até de presentes. Compra um presente às vezes caro, parcela em várias vezes porque quer agradar a pessoa amada. Aí com Deus, porque Deus me ama muito, né? Eu quero dar o mínimo, né? Eu quero dar o mínimo para Deus, eu dou o mínimo. Eu sou um cristão que vai à missa só aos domingos, eu faço as minhas penitências, mas nada muito rigoroso, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu me baseio no meu problema de saúde, então são tantas situações, né? Então hoje eu trouxe aqui para nós refletirmos sobre os talentos. Nós estamos aí no mês de março, né? Aqui na cidade que eu moro, em Palmas, dia 19 é feriado, que é o padroeiro de Palmas, aqui é São José, né? Por quê? Porque Palmas foi construída por diversos trabalhadores que vieram de diversos lugares. Muita gente do Nordeste, muita gente aqui do Centro-Oeste, né, de Brasília. Mas o Nordeste tem mais peso, né? Inclusive o Maranhão é um estado que veio muito para cá trabalhar no início da construção de Palmas. Então surgiu a primeira igreja, né? A Igreja Católica. Teve a missa celebrada lá na Praça dos Girassóis, a primeira missa, lá tem uma cruz, lá tem um altar, né? E aí no debate, na discussão entre os que comandam, né? Os políticos, aí eu acho que a igreja estava presente também, não me recordo muito. Aí surgiu o desejo no coração, por providência divina, inspiração do Espírito Santo, que São José fosse o padroeiro de Palmas, porque Palmas foi construída no trabalho, né? O pai de Jesus, o homem trabalhador, honesto, justo, né? A Bíblia diz que ele era justo. Então, o talento de São José, a carpintaria, né? Ele era um carpinteiro. Então, quem acompanha aí, quem faz novenas, quem estuda, quem ouve falar sobre São José, já viu as histórias de São José, são belíssimas. Depois de Nossa Senhora, é o santo que mais tem devoção no mundo, é São José. Mesmo que de maneira silenciosa, como ele sempre foi. São José é um silêncio na Bíblia. São José falou em sonho. Aliás, Deus falou com ele em sonho, né? Ele fez tudo que o anjo falou, ele se retirou, ele ouviu, ele viu, ele adorou em sonho. No silêncio, aliás, ele adorou no silêncio. Tudo de São José no silêncio. Mas o silêncio dele falou tanto que tem escritos belíssimos sobre São José. Então eu quero essa imagem aqui, né, do menino Jesus nos braços de São José e de Nossa Senhora, lindíssima. Quando você tem um filho, você imagina tanta coisa, né? Como será que esse menino vai crescer? O que esse menino vai ser? O que essa criança vai se tornar, né? E aí quando chega a idade, São José morreu antes do início da vida pública de Jesus, né? E aí veio essa realidade. Jesus morre na cruz por amor à humanidade. Quanto Maria sofreu, né? E geralmente quando a gente sofre, a gente quer se apoiar geralmente na pessoa que a gente tem do lado, né? Um esposo. E eu sei que São José estava ali do lado de Nossa Senhora o tempo todo. Porque
o seu corpo não o impedia. Ele era o Espírito, ele dando força. E o próprio Deus, né? Deus foi revelando a história da salvação à humanidade aos poucos. Então Nossa Senhora foi entendendo ali. E hoje a gente sabe que ela e São José estão no céu, intercedendo por nós, rogando por nós, arrebanhando almas para seu filho. Ele morreu pelas almas dos pecadores que somos nós, né? Então vamos ouvir aqui a parábola dos talentos, que está lá em Mateus, no capítulo 24, no capítulo 25, no versículo do 24 ao 30, que diz assim: Veio por fim o que recebeu só um talento. O Senhor disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, que recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu o seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que colho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, à minha volta eu receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhes este talento e dá o que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos imaginar que todos os professores têm um talento para a escola, né? Talento, dom de dar aula. E aí, quando você só quer ter na sua sala de aula só os alunos considerados bons, que aprendem, que não precisam de muito esforço, então você não está fazendo nada de surpreendente. Porque tudo que Jesus ensinou, ele mostrou que o surpreendente para Deus está naquilo que é o mais difícil, o mais improvável. Então, quando ele diz assim, mas ao que não tem será tirado até mesmo aquilo que ele julga ter. E esse servo inútil vai ser jogado nas trevas exteriores, ou seja, não é no purgatório. E haverá choro e ranger de dentes, então vai viver lá no inferno. É uma palavra dura, mas serve de um chacoalhão, né? Hoje no Rosário da Madrugada eu assisti com o Frei Gilson, né? Eu rezei com o Frei Gilson. E ele falando sobre a palavra de Deus, ela nos molda, ela nos direciona, ela nos anima, ela nos direciona, ela nos dá força, mas para isso a gente tem que ter contato com ela. Eu estou muito feliz que eu tenho lido, meio que a passo de tartaruga, mas eu tenho lido os evangelhos, eu tenho lido alguns livros da Bíblia, e a gente vai conhecendo e a gente vai vendo que o Antigo Testamento foi uma preparação para a vinda de Jesus. É algo muito magnífico quando você pede o Espírito Santo para te ajudar, para te iluminar, quando você ouve também as explicações dos padres, as homilias, e essas coisas vão te clareando. Então, o que a gente está fazendo com os talentos dentro de uma escola? Tem uma colega da minha filha que já tem uns dias que eu tenho observado que ela chega chorando todo dia. Todo dia ela chega chorando. Aí a professora dá aquela conversadinha boba ali e ela vai para a sala, mas só Deus sabe como ela está por dentro. Eu tenho que gastar tempo para me entender aquele aluno. E se eu não consigo, por causa da demanda e por causa dos outros colegas, eu tenho que me colocar à disposição de tirar um momento para conversar com aquela aluna. Não é justo que aquela criança sofra. Ela só tem 8 anos. Então a escola para ela não está sendo legal. Porque eu sei que tem crianças que choram o primeiro dia, o segundo, tem uns que choram uma semana e passa. Mas ela não, já tem mais de mês de aula, ela está do mesmo jeito. Então ela está com medo, ela está assustada, ela está aterrorizada.
E não tem um professor que estenda a mão àquela criança. É as mesmas cobranças. A minha filha falta morrer. Ela desenvolve ansiedade, ela desenvolve síndrome do pânico, terror mesmo. Quando fala que é para ir para a escola, ela já vai sofrendo e eu tenho que me desgastar muito, eu sofro, porque eu tenho que ser dura com ela, eu tenho que falar firme com ela, eu tenho que gritar às vezes com ela. Por quê? Porque os professores com quem ela estuda não têm a sensibilidade de se colocar no lugar do aluno. Não tem um mínimo de amor pelo que está fazendo ali. Transformou a vida no eu trabalho pelo meu salário, parece, sabe? Não que seja isso, mas é o que eu vejo. A minha filha até hoje ela tá desse jeito. As atividades dela não teve nenhuma mudança. Se ela tem autismo e se ela tem dificuldade para ler, ela não lê ainda. Para que o professor fica falando na sala de aula? Quem não lê não vai dar conta do quarto ano. Para quê? Ela chega aqui, ela fica horrorizada, ela diz que não vai mais, que ela é burra, que ela não sabe ler, que ela não dá conta, ela não quer mais ir para a escola, me joga na rua, eu não quero mais ir, me deixe sozinha, eu vou fugir daquela escola. Ela fica toda desregulada, gente. E o que eu faço enquanto mãe, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Se a escola não me ajuda. Eu já conversei com o coordenador, já conversei com o orientador, eu já conversei na Secretaria de Educação, eu me coloquei à disposição de transcrever os conteúdos. Eu não quero que ela fique atrás dos colegas, ela aprende, ela é inteligente, ela consegue captar o que o professor está falando. O problema dela é na hora de fazer a tarefa. Como ela não lê, ela pega um texto cheio de letras, ela fica agitada, ela não entende. Então, transcrever o conteúdo do professor, mas pensa se eu tive alguma resposta até hoje, nada. E o problema está só aumentando, porque vai chegando as épocas da avaliação, ela fica mais tensa ainda. Ela desenvolve um monte de situação, ela fica enjoada, ela dá febre. É justo isso? É justo. E eu não posso dizer nada, porque eu não posso ser barraqueira, né? E nem quero. Eu não quero magoar quem já está magoado como professor. Mas e aí, quem é que enxerga o aluno? O professor quer ser visto como urgente, o professor quer ser visto como alguém que tem uma importância. E o aluno, quem é que vê ele? Quem é que vê esse aluno? Ele é enxergado como? Então, os meus talentos, ele tem que estar à disposição daquele trabalho que eu escolhi. Ninguém pega uma arma e coloca na cabeça de uma pessoa para ser professor. Ninguém pega uma arma e diz assim, você vai ser professor, José. Não. Ele foi porque ele quis. Ele foi porque às vezes ele achou uma forma melhor e mais fácil de arranjar emprego. Ele foi porque ele gostava tanto do professor que ele quis fazer matemática. Só que ele esquece que para ensinar matemática você tem que ter dom, porque senão você cria um bloqueio no aluno pro resto da vida. Quantos professores na educação buscaram educação por medo da matemática, de outros cursos, de ciências contábeis, de administração de empresa, de contabilidade, de engenharia, por medo da matemática? Eu não aprendi, eu não gosto, eu não sei, então eu vou para uma área que não tem matemática. Aí escolhe o magistério, aí escolhe a pedagogia. Às vezes escolhe letras, história, geografia, biologia, inglês. E aí cai de paraquedas dentro de uma sala de aula com 40 alunos, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu temperamento, cada um com o seu jeito de ser. E você não foi preparado para aquilo, você até tem o gosto pela sua disciplina, mas você não sabe repassar ela. Quantos professores, até faculdade, são desse jeito? Eu tive professores horríveis na faculdade, que não sabe passar o conteúdo, não sabe passar o que sabe. Não tem noção, parece, que é assim, sei lá, voado. Porque tá ali só para receber o salário. Eu vejo assim. Então, meus irmãos, a gente tem que ter essa sensibilidade. Eu não quero chegar no dia da minha morte, prestar conta a Deus e chegar lá e ouvir falar que eu fui ruim dentro da escola.
posso. E eu sei que... Desculpa aí. Eu sei que dentro de uma escola é tão difícil. Tantas situações difíceis com colegas, com diretor, com coordenador, orientador, a merendeira. Meu Deus, na escola que eu trabalhava, até eu me aposentar, quantas invalidades entre a cozinha e a sala dos professores? Muitas. Até na hora de servir o lanche, a moça da cozinha é grossa com o professor, é mal educada, não tem gentileza. Então ficava aquela picuinha. Chegou ao ponto de, os últimos meses que eu fiquei, né, a reclamação das meninas da cozinha que elas não tinham obrigação nenhuma de fazer café para o professor. Quem quiser que faça. E aí os professores entraram naquela batalha de... Aí eles ficaram inventando. Um comprou uma cafeteira, o outro comprou um fogão. Aí quem fazia e dava dinheiro para comprar... O que é que custa, meu Deus? O que é que custa? Se você não tem obrigação, faça por amor. Faça por desprendimento, por servir. O reino dos céus vai ser de quem sabe servir. Então não adianta eu subir no meu diploma. Se você sabe do seu diploma, você sabe a finura dele, então sobe naquele diploma e fica se achando melhor do que os outros. Como assim? Como assim, se Jesus veio servir, por que é que eu não sirvo? Por que é que eu tenho que amedrontar o meu aluno? Por que é que eu tenho que ser ruim com os meus colegas? Por que é que eu tenho que ser indiferente ao sofrimento do meu aluno? De eu me achar melhor. Aí eu vou querer mesmo chegar diante de Deus, porque diante de Deus não tem máscara. Não tem como você ficar inventando desculpa. Não tem o jeitinho. Ele vai falar que você foi um servo preguiçoso, mau e preguiçoso. Você foi um servo mau e preguiçoso. Aquela criança estava chorando e você foi mau e preguiçoso. Aquela criança precisava de um apoio e você foi mau e preguiçoso porque você só olhou o seu lado. E, gente, servir é você tirar de si uma força que às vezes humanamente você não tem. Sabe quando você tá assim, você amanhece o dia estragada, né? Dormiu mal, sei lá, tantas coisas. Às vezes brigou com o esposo, não sei. Foi maltratada, desrespeitada pelo filho. Aí você chega na escola, tem aquela criança ou aquele adolescente que deu um trabalho, que ele sugou até a sua última gota de sangue. Mas você respira, você olha para o alto. Porque toda vez que a gente olha para cima, a gente abre uma conexão com Deus. É isso que diz a ciência, né? Já que tem gente que gosta de acreditar em tudo que a ciência fala, acredita aí. Quando você olha para o alto, já falei aqui em outros vídeos, quando você bota as mãos juntas, ou quando você ajoelha, abre uma parte do seu cérebro que fica localizada aqui no meio, ó. Que é uma conexão com o divino. Eles não falam Deus, né? Mas é com algo superior. Então, para mim, o superior é Deus, só tem Deus. Então, é uma conexão com Deus. É o cérebro trino, né? Ali no meio tem Deus ali, ó. Você olha para o alto e fala, inspirai-me, Senhor. Eu não consigo. Então, não é mais a sua força. É a força de Deus que vai ajudar você ali. Tem uma palavra. Nem que você, às vezes, se emocione, chore. Não é fraqueza. É porque, às vezes, a gente carrega uma carga muito grande. Eu ouço tantas coisas, gente. Eu ouvia tantas coisas. Eu ficava, às vezes, me refletindo a mim mesma. Cadê a minha bondade? Cadê o meu lado divino? Cadê o meu lado de Cristo? Cadê o meu lado do Evangelho? Eu esqueci. Eu me irritei. Eu não tive paciência. Eu não soube
multiplicar o meu talento. Por quê? Porque eu quero ficar em cima só desse um talento que eu ganhei. E achando que eu faço muito por eu entrar na sala de aula, dar um bom dia, pegar o livro, abre na página 40, leiam e respondam a atividade. Isso é o quê? Isso é o mínimo. Ou escrever na lousa, no quadro, com seu pincel. Ou então levar slides e tacar slides lá no Data Show e colocar os alunos para copiar e muito bom, obrigada. Estuda para a prova, que eu vou fazer um teste semana que vem. Você não gastou 1 minuto com aqueles alunos explicando. E eu sei, eu como coordenadora sei dos professores que eu enfrentei, que só sentavam na sala de aula, pegavam o celular, passavam a aula inteira. 2 aulas de matemática, às vezes, inteira, olhando o celular e dando sudoku para os alunos preencher. Dando probleminhas de matemática, e no dia da prova ele entregava a prova e todo mundo na sala tirava 10. E no ano seguinte você podia perguntar quem aprendeu alguma coisa de matemática. Eles iam dizer, não, professora, ninguém aprendeu nada não, porque o professor só sentava, ficava no celular e dava brinquedos. Ele até pediu para comprar Uno, dama, xadrez, porque na aula de matemática ele usava como ferramenta. Mentira! Ele usava como lazer, para poder os alunos ficar lá à vontade, ele ficar no celular, olhando o celular, vendo sabe Deus o que nesse celular, fazendo conta, enricando, não sei, e os alunos que se danem. E no dia da avaliação todo mundo ganhava 9, todo mundo sabia que aquilo era mentiroso, mas eu não posso dizer nada. Eu não posso falar nada. Ele é concursado, ele não faltava, sei lá, cumpria a regra da escola, mas ele fazia o mínimo pelos alunos. E o pior disso tudo é que isso vai ser cobrado dele. E mesmo que ele se arrependa e peça perdão, não existe como ele consertar, porque aqueles alunos que foram prejudicados foram passados para frente sem saber de nada e eles vão sofrer o resto da vida. Dependendo do que acontecer com o futuro deles, a culpa foi minha. No sábado, a irmã do Instituto Regi, ela refletiu o livro da Glória Polo. Aliás, no sábado, não, acho que foi na sexta, sobre Glória Polo. E aí, falando sobre o exame de consciência, né? Leia o livro de Glória Polo, tem na internet. Você pode imprimir o PDF dele. Tem lá. E você vai ver as coisas que Jesus cobra, que a gente não tem nem noção. A gente acha que é só não matar, não roubar, pago meus impostos, compro comida para minha casa e é isso. Não é, meus irmãos. Não é. Porque Deus mostra as atitudes erradas que eu fiz, o que aquilo resultou lá na frente. Deus mostra. Todas as nossas atitudes têm consequências, todas. Então não sejamos professores medíocres, que vai para a escola só porque eu tenho que cumprir para ter o meu salário, só por isso. Não. Nós já temos tantas situações difíceis e ainda tenho que causar problema nos outros. Eu sou tão infeliz pelo que eu faço que eu prefiro humilhar, deixar o aluno desestabilizado por culpa minha. Não é só o aluno que desestabiliza o professor, não. O professor também faz isso com o aluno, desestabiliza o aluno, só que ele não sabe, porque ele está ali no papel de autoridade, ele acha que tudo que ele está fazendo é certo. Eu que mando. Quantas vezes eu já escutei isso de professor, da porta da sala para cá, sou eu que mando. Isso era um recado para mim, como coordenadora. Aliás, eu não podia entrar lá e falar nada, né? Era assim. E eu entendia. Quem manda dentro da minha sala sou eu. O diretor não manda, o coordenador não manda, pai não manda, sou eu que mando aqui. Então, assim, você é coordenadora. Se chegar perto da minha sala, você tem que ir, porque se eu posso até bater a porta na sua cara. É isso mesmo. E aí, no final de semana, domingo, eu tô lá no culto. Tem muitos evangélicos, né, nas escolas, muitos. Pastoras, pastores, né?
Aí no final de semana eu tô lá no culto, ou no final de semana eu tô lá na missa, ainda comungo, mas eu não sei tratar o meu próximo direito. Eu sou má com eles. Eu sou perversa. Eu quero humilhar mesmo, eu quero, matar na unha. Eu sofri muito isso. Muito isso, muito mesmo, muito, muito. Mas eu já perdoei todos eles. Não vou carregar isso pra mim. Todos estão perdoados pela graça de Deus, não pela minha. Deus me deu essa graça, é uma graça divina. Todos estão perdoados. Não quero carregar nada de mágoa. Debaixo dos pesos que eu tenho na minha vida. Eu não quero carregar mágoa de nenhum colega. Das coisas difíceis que eu passei, das mentiras que inventaram comigo, da falta de respeito, da forma de falar comigo, das injúrias, da falta de amor, das fofocas que eu sofri. Nada, não quero carregar nada. Tá todo mundo perdoado, sintam-se livres. Agora, eu sou uma mãe só que cuida da filha. Eu quero que minha filha tenha direito de ir para uma escola onde ela se sinta bem. Eu quero que ela, assim como todas as outras, não é só pela minha filha, todos têm. Mas para isso a gente precisa ter bons professores, professores que amem, professores que estejam dispostos a fazer mudança na vida de escola dele, para poder chegar no coração do aluno. Senão, meus irmãos, nós vamos estar enterrando o nosso talento e nós vamos ouvir do nosso Pai, de Jesus, que será o justo juiz no dia da nossa morte, dizendo pra gente com o que eu vou morar no céu, com o que eu não fiz nada. Tudo que a gente faz aqui na terra, ele vai dizer, não, você já teve a sua recompensa, né? O salário era a sua recompensa, pois você já teve. Então, para nós finalizarmos, eu vou ler aqui o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1937, que diz assim: os talentos não são igualmente distribuídos. Essas diferenças pertencem ao plano de Deus. Ele quer que cada um receba do outro aquilo que precisa e que aqueles que dispõem de talentos específicos comuniquem seus benefícios aos que deles precisam. Ou seja, aquilo que eu tenho de talento completa o talento do outro. O talento de ouvir, o talento de falar, o talento de explicar, o talento de pensar rápido, o talento de gostar de fazer as coisas manuais, o talento de servir o outro, de se colocar à disposição. Eu já trabalhei com colegas que tinham dom para fazer cartazes, para pensar do manual, né? Mas não se colocava à disposição de ser ninguém. Não colocava mesmo. Eu ia fazer as coisas, era sempre só. Não sabia partilhar, não sabia dividir, não sabia perguntar se estava precisando da minha ajuda. É eu e eu. Meus irmãos, que coisa triste. As diferenças estimulam e até obrigam as pessoas à generosidade, à benevolência e à partilha. Conduzem as culturas ao enriquecimento mútuo. Então, se nós somos uma corrente que a gente se junta, um elo, né? Um pega na mão do outro, a gente gera essa generosidade naquele ambiente, a gente gera a benevolência naquele ambiente, a gente partilha naquele ambiente. Igual eu falei, o que custa fazer um café? O que custa? Meu Deus, aí vira aquela rixa horrorosa que gera um mal-estar na escola. Eu cheguei num determinado ponto que eu não lanchava mais. Eu não pegava mais lanche. Mas na minha mente eu colocava que era para não engordar, né? Não. Para não engordar, porque comendo na escola, depois chegava em casa e comia de novo. Mas na verdade não era. Era porque eu não queria comer o lanche de pessoas que parece que faziam o lanche com raiva. E acaba que aquilo adoece a gente. Quantos alunos davam dor de estômago depois que lanchavam, dava diarreia, porque a pessoa bota uma energia tão ruim naquela, fazendo com raiva. Eu tenho raiva desse que eu faço, pois então saia. Vá procurar uma coisa que você goste de fazer.
Eu lembro de uma colega minha, professora, que ela vendia uns bombons gostosos na escola. Era uma época que bombom recheado com uva, bombom recheado com morango, bombom recheado com coco, era uma delícia os bombons dela. Aí todo mundo comprava, né? Eu quase não comprava, mas todo mundo comprava, comia. Aí, uma vez ela conversando na sala dos professores, ela disse que ela fazia aqueles bombons toda vez que ela estava com raiva. Que ela brigava com o marido, né, dela, ela ia e fazia esses bombons. Aí ninguém quis mais comprar o bombom na mão dela. Porque todo mundo percebeu que ela botava raiva naquilo. Então não é bom você comprar uma coisa que você fez com raiva, né? O povo oriental, nem quando a moça lá na Índia, né? Quando a moça tá naqueles dias, né? No período fértil, na menstruação, ela não pode entrar na cozinha, que é para não desandar a comida, né? Na cultura deles, né? Então isso prova que nós temos alguma coisa que mexe com tudo, a harmonia de tudo. Ontem eu estava vendo uma explicação sobre as consequências do pecado, né? Que o pecado ele desarmoniza a terra. O pecado ele causa desarmonia na terra. E a gente tem que estar sempre pedindo a Deus. A gente vai ter que sofrer as consequências dos nossos erros. E essas consequências vão pegar nos outros. É por isso que o planeta está desse jeito. O pecado é tão triste, é tão ruim, que ele causou uma desordem enorme na Terra. E as pessoas inventaram várias desculpas para essa desordem. É a economia, é a dívida, é as doenças, é as brigas, vai inventando um monte de coisa na lista, mas na verdade não é. É o pecado. O pecado da humanidade, aquele pecado que a gente herdou lá de Adão e Eva, esse pecado. Depois que Adão e Eva pecaram, qual foi o primeiro pecado que houve na Bíblia? A morte de Caim, que matou o seu próprio irmão. Caim matou Abel. E aí eu lembro que quando eu morava lá na Bahia, lá na roça, a gente tinha um ditado que dizia assim: inveja matou Caim. Não era Caim que matou Abel, a inveja matou Caim. Por quê? Porque ele matou o sangue do seu sangue. Foi o primeiro pecado, pior, talvez, assim, depois de Adão e Eva, que foi o pior, né, da desobediência, mas o primeiro pecado na Bíblia foi, o segundo, a morte de Abel, por seu irmão. E a forma grosseira como ele respondeu a Deus. Nossa, eu fiquei pensando, meu Deus, eu já fui má assim, com o Senhor me perdoe. Quando Deus pergunta para ele, onde está seu irmão? E ele responde, por acaso eu sou o vigia do meu irmão? Olha o jeito que a pessoa teve a coragem de responder a Deus. E a gente faz muitas vezes isso. Então, meus irmãos, que hoje possamos pensar nos talentos que Deus nos deu dentro de uma escola. Sirva, ajude seu colega. Tem professores homens mesmo que eles não são bons em quase nada, né? Então, coloque-se à disposição. Falar, professor, o senhor quer fazer um cartaz, para o senhor dar uma aula usando um cartaz, alguma coisa diferente? Precisa, gente. Os nossos alunos, eles são viciados na internet. Eles são viciados em celular. Então, dentro da sala de aula, eles não têm um estímulo, eles começam a ficar inquietos. É como se fosse a falta da droga. A mesma coisa. A mesma coisa. Nós sabemos disso. E os adultos também. Não é só mais adolescente nem criança, não. Os adultos também. Viciados. E aí o nível de ansiedade aumentou demais por conta disso. E a gente fica achando que a gente tem problema, mas não é. O tanto de estímulo que a gente coloca nas nossas vistas. Então, nessa quaresma, tá chegando o final aí, vai chegar a Semana Santa. Eu lembro que quando eu morava na roça, a gente tinha que fazer silêncio. Não ligava a televisão. A gente realmente obedecia a regra de não varrer casa. Silêncio. Morreu o Filho de Deus pelos meus pecados. Morreu o Filho de Deus pelos meus pecados. Eu o matei. Minha tão grande culpa. Senhor, me ensina a ser melhor, Senhor, que eu não sou. Me ensina, Senhor, a suportar
o peso que eu tenho que carregar. Me ensina a pedir a tua ajuda, Senhor, me ajude a carregar. Esse peso está muito grande, me ajuda. Me ajuda com esses alunos tão difíceis, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti. Me ajuda com aqueles colegas complicados que tem, Senhor, me ajude. No filme do The Chosen tem aquela cena lá de Pedro que ia andar sobre as águas, ele cai, né? E aí, quando Jesus puxa ele e fala, por que duvidastes, homem de pouca fé? E aí Pedro fica um tempão chorando, abraçado a Jesus e dizendo, por favor, não me solte. Por favor, não me solte. Por favor, não solte a minha mão. Por favor, não solte a minha mão. Por favor, não solte a minha mão. Digamos isso o tempo todo. Senhor, por favor, não solte a minha mão. Se o Senhor soltar, eu vou voltar para o vômito do cachorro. Voltar para o pecado. Quem luta contra o pecado, se voltar para o pecado, você vai voltar para o vômito. Não nos deixe, Senhor, porque o demônio quer isso. Não nos deixe. Não solte a minha mão. Eu falo, tem aquela música, eu segurei no manto de Maria, né? Eu falo pra ela que eu tô seguro na beirada da barra da saia dela. Eu não tenho dignidade de segurar no manto dela, mas eu vou segurar na barra da saia, bem na ponta ali. Não vou soltar com os dois dedos, o polegar, né? E o opositor aqui. Segurando ali, meu dedo já tá dando câimbra, mas eu não posso soltar a barra da saia de Nossa Senhora, não posso. Porque se eu soltar, eu vou cair feio. Eu vou cair feio. Então, meus irmãos, que Jesus possa nos manter firmes nessa semana. Quem for ter um feriado quinta-feira, aqui em Palmas é feriado só na quinta, na sexta é normal, né? Mas se outro lugar tiver, que vai ser feriado prolongado, que vivam com espírito de quaresma. Os que são cristãos de verdade, os católicos de verdade. Que não fica um pé no mundo, um pé no céu, um pé no mundo, um pé no céu. Deus não se agrada disso. Ou odiará um e amará o outro, ou amará um mais do que o outro. É assim que está lá na Bíblia. Um pé no mundo, um pé no céu. Não vai, não combina. Então fiquem firmes, fiquem fortes, fiquem com Deus, que Nossa Senhora os proteja, que dê uma semana abençoada. A semana começou ontem, mas a gente fala de segunda-feira de trabalho, né? E eu sempre peço a Deus por vocês em todas as adorações que eu vou, na missa que eu vou, eu peço pelos professores do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Só Deus para nos sustentar. Só Jesus para segurar na nossa mão e não nos soltar. Que Nossa Senhora nos guarde, nos proteja, nos oriente, que São José venha ao nosso auxílio nessa semana. Que Ele cuide de nós como cuidou tão bem do seu Filho Jesus, o protegeu de tudo que Ele podia proteger. Talvez por isso Ele tenha que morrer primeiro, porque Ele, como Pai, Ele ia aceitar também. Mas talvez ia ser mais difícil para Ele do que foi para Maria nessa hora. Que a mãe, a Virgem do Silêncio, e Jesus e São José como um homem. Quem é o homem que não defende o seu próprio filho? Quem é o homem? O pai, que quando ama, não defende o próprio filho com todo o amor. Ele ia proteger Jesus de qualquer jeito. Por isso, Deus Pai o levou. Ele está no céu, né? Eu quero ver o desfecho da história de São José. Quero que Deus me conceda essa graça. Porque um homem santo desse, ele está oculto até hoje. A história de José. O corpo dele está onde? Ninguém sabe. São José era para ter sido levado ao céu de corpo e alma como Nossa Senhora. Jesus, ou Deus o levou, ou então ele está aqui para nos proteger de alguma coisa ruim que vai vir acontecer, não sei. Né? Foi um prazer, meus irmãos, conversar com vocês hoje. Espero que esses nossos encontros sirvam para alguma coisa, porque não tem lógica. Não. Eu não quero fazer. Não quero. Eu, por mim, eu humanamente falando, eu acredito que não vai mudar nada para ser nenhuma pessoa. Mas aí eu falo que não vou fazer. E aí um negócio fica queimando aqui dentro de mim. O próprio Espírito Santo me manda. Quando eu vejo, eu já estou sentada aqui. É impressionante. É uma coisa do céu. Não é minha, não.
Não é minha, tenho certeza. Um beijo, fiquem firmes. Deus os abençoe.